Meus amados irmãos, continuando aqui o vídeo então, nós encontramos a genealogia. A Bíblia vai fazer questão de nos dizer sobre genealogia. E a resposta de quem são os filhos de Deus está em Gênesis capítulo de número 5. É exatamente isso que você ouviu. A resposta de quem são os filhos de Deus em Gênesis 6 está em Gênesis 5. Por que, irmão Miqueias? Vamos lá. Quando nós paramos para meditar, irmãos, nessa genealogia, temos lições espirituais muito fortes que aprendemos aqui diante da palavra de Deus. Por que, irmão Miqueias? Nós encontramos aqui uma das pessoas mais importantes em Gênesis capítulo 5, mencionada na Bíblia, o homem chamado Enoque. Enoque, ele era filho de Jared. E o que acontece, irmãos? A Bíblia nos diz que Enoque nasce, ele vive 65 anos. Você pode confirmar em Gênesis capítulo 5, versículo de número 21. Enoque chega aos seus 65 anos de idade e ele gera um filho chamado Metusalém. No versículo 22, a Bíblia nos diz que Enoque, ele começou a andar com Deus após ter esse filho. Porque, irmãos, muitas vezes Deus faz isso, né? Comigo e com você. Você que é pai, você que é mãe, vai entender muito bem. Muitas vezes Deus nos dá filhos para nos aproximar mais ainda de Deus, não é verdade? E com Enoque não foi diferente. Enoque, eu aprendo aqui que antes dele ter filhos, ele não andava com Deus. Quando ele teve Metusalém, ele começa a andar com Deus. E ele gera, após Metusalém, mais filhos e mais filhas. E a Bíblia nos diz que após isso, após o nascimento de Metusalém, ele vive 300 anos. E aí, a Bíblia faz questão de nos dizer, então, irmãos, que todos os dias de Enoque foram 365 anos. Só que a Bíblia nos diz que Enoque, ele andou com Deus, e o escritor aos Hebreus menciona, em Hebreus capítulo 11, o versículo não me lembro de memória agora, que Enoque, ele foi trasladado por Deus, e antes de acontecer isso com ele, a Bíblia nos diz que ele alcançou o testemunho de que ele agradara a Deus. Ou seja, Enoque, ele agradou tanto a Deus, ele andou tanto com Deus, que eu imagino Deus olhando lá do céu, se agradando tanto. Sabe quando Deus olha do céu aqui para a terra, olha para alguém, se agrada tanto? Imagine isso comigo, viaja comigo nessa maravilhosa história verídica e real. A Bíblia nos diz que Deus se agrada tanto que Deus decide trasladá-lo, ou seja, tirá-lo da terra. Só que o que isso nos chama muita atenção? Quando Deus faz isso, sabe o que acontece, irmãos? O pai de Enoque estava vivo. É isso mesmo. O pai de Enoque, além dos filhos de Enoque, eles estavam vivos. Por quê? A Bíblia nos diz que Jared, todos os dias de Jared, versículo 20, olha lá. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Quando Deus arranca Enoque da terra, o seu pai estava vivo. Se você fazer o cálculo, Enoque viveu 365 anos e o seu pai viveu 962 anos. Ou seja, Jared estava vivo. Agora você imagine comigo, pense comigo, o coração desse pai, como ficou? Imagine o testemunho forte, o legado tremendo que Enoque deixara na terra para seu pai, para toda a sua parentela, para os seus filhos e